Fala, Networker, seja bem-vindo ao episódio número 2 do podcast Depois do Pitch. Esse podcast que ele é pensado, né? O que você faz depois do pitch? Então, a gente está aqui fazendo depois do pitch. E hoje eu tenho um amigo que estou recebendo ele aqui, estou ansioso aqui por este episódio, porque ele é muito criativo, ele é um cara que ele é muito responsável com tudo aquilo que ele faz e é um cara sensacional de alto gabarito. E ele trabalha com aqui, ó. A gente está aqui no ambiente, você já está vendo aqui um cenário, algumas coisas diferentes. Ele trabalha com isso, com arquitetura. E eu tô aqui hoje com o Matheus. Seja bem-vindo, Opa, Matheus. obrigado, Bruno. Muito bom. Matheus, que bom que você está aqui hoje, né? É um prazer te receber no nosso podcast, segundo episódio. E fala um pouquinho para mim, quem que é o Matheus? Mas antes de você falar quem que é o Matheus, a gente tem um protocolo aqui, certo? Que o nome do episódio é depois, o nome do episódio, o nome do podcast é depois do pitch. Só que para fazer o depois do pitch eu preciso ouvir o seu pitch antes. Então, Viu meu pitch? ouvir o seu pitch. Ai, Faça o cara, seu pitch assim, isso ao vivo aqui. ao vivo. Faça um pitch para as pessoas saberem mais. Mas é o quê? Aquele pitch de 10 segundos ou aquele pitch palestra de 2 minutos? Não, 2 minutos sem palestra aqui. Aqui é 1 minuto, Um brincadeira, minuto. mas fica à vontade. É 1 minuto. Faça seu pitch de uma Bom, forma tranquila. sou Matheus Hirokado. Hirokado você já olha e fala, pensa que é um japonês e se me vê, mas é isso mesmo, sou descendente de japonês. Arquiteto urbanista, sou formado pelo Mackenzie, trabalhei na área de infraestrutura por 7 anos, com tecnologia em BIM, que é a tecnologia mais avançada, em que você faz todo o modelo da edificação, com bastante precisão, quantidades, etc. E agora tenho a minha empresa própria, a Hirokada Arquitetura, que está focada em edifícios, casas, comerciais, residenciais, e também nós temos projetos de legalização, projetos de corporativos e interiores, e apliquei um serviço que eu chamo de Novo Olhar, que é para democratizar a arquitetura, porque acredito que ela seja para todos. Então, quando você está pensando em só uma repaginação no ambiente, algo que você não precisa, de um quebra-quebra de obra, trocar piso, quebrar parede, enfim, algo que você só precisa de uma orientação para pintar, decoração, a gente faz esse trabalho também. Então, Hirokada Arquitetura, onde o projeto bem decidido é o seu melhor investimento. Sensacional. Muito bem. Então, estamos iniciando então aqui o nosso podcast. Vamos lá, Matheus, fala pra gente, conta um pouquinho da sua história. Onde você nasceu, onde você estudou, por que que você escolheu arquitetura, quais são os seus hobbies? Fala um pouquinho. Beleza. Eu nasci na cidade de São Bernardo do Campo, mas isso é um pontinho bem rápido, porque cresci em Santo André quando criança, e aos 13 anos eu me mudei para São Paulo. E aí, quando eu me mudei para São Paulo, eu passei a viajar na época da mudança São Paulo-Santo André, e eu comecei a reparar nas edificações. E começou a me chamar a atenção. Até então eu queria ser paleontólogo, queria caçar, achar dinossauro por aí. Aí eu comecei a olhar a cidade de outra forma e eu falei, meu, eu quero fazer isso. Esses prédios passavam pela Marginal Pinheiros ali e falava, esses prédios aqui são legais, eu quero fazer isso. E aí eu vi que quem construía era engenheiro, então no começo eu falava, não, eu vou ser engenheiro. Mas depois eu vi que quem faz a concepção do projeto é o arquiteto. Aí eu falei, não, eu quero a criatividade, eu quero trabalhar com a criatividade. Aí eu decidi por arquitetura, já desde os 13, 14 anos até então, firme e forte. E, e aí, enfim, aí eu fui, fiz cursinho, frequentava São Paulo, começava a olhar. A arquitetura, tanto o centro histórico quanto na Paulista, em vários outros lugares, e também a arquitetura nos bairros periféricos mesmo. Você começa a observar é, por que que é tudo casinha igual, às vezes geminada, por que que é assim, os caras não queriam fazer coisas diferentes. Depois, quando na faculdade você vai entendendo que há um porquê de ser assim, às vezes a legislação urbana é a que faz com que a arquitetura seja assim, e às vezes você não tem para onde ir para seguir a regra. Enfim, aí fui estudando, aí passei no Mackenzie, né, e estudei lá. Eh, Peguei a época da pandemia na faculdade, os últimos Aham. anos foi pandemia. E meu primeiro estágio foi na Teta Projetos. E, né, quando eu estava morando em São Paulo, em 2000
2012, acho que por aí, inaugurou a linha amarela. E aí eu comecei também a usar mais o metrô, porque eu morava na zona oeste de São Paulo, pegava lá Raposo Tavares, e, e aí eu comecei também a me interessar por esse tipo de projeto, né? Infraestrutura urbana, metroviária, por que que faz uma estação assim? Por que que tem que ser tão fundo? Por que que às vezes é faraônico? E aí, no meu primeiro estágio na Teta Projetos, né, acho que o cara viu que eu era empolgado com o metrô, essas coisas, eu acho que contou bastante pontos na entrevista, porque no meio da entrevista eu que comecei a fazer as perguntas, não responder as perguntas. E aí fiquei lá por 2 anos, aprendi muito já, mexi em softwares pesados de modelagem, de arquitetura e tal, Revit. E só que aí chegou um momento que você sente que você precisa aprender mais, assim, eu estava muito em projeto, sentado na cadeira, assim, eu não via essas obras acontecendo. Então eu falei, meu, eu preciso dar uma andada, né? Tipo, legal, gostei daqui, né? Pô, o pessoal era demais ali, era super divertido trabalhar lá também. E aí um amigo saiu de uma construtora, aí foi época de pandemia, isso até ajudou para sair. E aí eu falei, não, como é que é essa consultora aí? Ah, tá crescendo, faz uns projetos pequenos e tal, mas dá para ir em obra, dá para acompanhar. Falei, não, acho que para eu ganhar experiência, acho que eu me interessa sim. Passei na entrevista, fiquei lá, fiquei 8 meses, 2 anos, mas, porque, mas foi um grande aprendizado ver na hora do como é que sai o projeto do papel, assim, você desenha, o que que o pessoal olha. Aí você vê que tem certos detalhes que o pessoal nem olha na obra. Então você começa parar de pensar em certas coisas e focar no como funciona a dinâmica na obra. E só que ele estava sentindo saudade de projeto, de pegar algumas outras coisas, então eu depois de 8 meses eu falei: "Não, vou para mandar currículo", ainda estava como estágio, e faltava 3 meses para me formar, e já fui trocar de emprego de novo, em vez de ser efetivado, aí o pessoal até botou medo, assim: "Nossa, tá louco trocar agora no finalzinho do curso?" Falei: "Acho que faz sentido ainda". E aí eu fiquei lá fui para Fernandes Arquitetos, passei na entrevista mesmo, o cara, estava pedindo um arquiteto formado, e falei: "Olha, eu trabalhei na Tetra", que era o concorrente deles. E aí na entrevista mesmo, ele gostou de mim e falou assim: Quando você pode começar já?" Aí já falei: "Nossa, show, legal". Aí já falei: "Semana que vem, já dá". E aí, eh, aí o que? Isso foi 2021. E não bastante, porque que foi meio loucura na época. Eu estava me formando e no mês seguinte estava casando também. Nossa, Pra mim, junto. Então foi tudo junto, assim. Falei, não, tem que estar com a vida resolvida. Aí, então eu fui para Fernandes Arquitetos, ainda morava em São Paulo, e lá fiquei por 4 anos. E lá eu trabalhei em 4 anos nos projetos da linha 6 e com algumas participações em outros projetos, metrô Belo Horizonte, e mais recentemente, que na época eu não podia divulgar, mas esse ano já liberou, eu trabalhei na ampliação do estádio do River Plate, lá em Buenos Aires. Era super secreto, assim, não podia divulgar, que nem que participou desse negócio. aham, Mas agora que já divulgou, já que em projeto, eu participei lá da ampliação que construíram todo um anel de arquibancadas em cima do estádio, mais uma cobertura. Tive uma pequena participação ali também. que legal. Então, não, foi muito legal fazer esses projetos, assim. Só que tava, de novo, eu fiquei 4 anos fazendo as estações de metrô e tal, e uma hora eu falei, acho que eu posso fazer mais, assim, né? Vira uma eterna revisão de projetos. E por mais que eu goste da área, eu falei, não, agora eu vou empreender, que é aí que eu fui para a Hirokada Arquitetura, né? De pegar esse background, trazer para as pessoas, fazer cidade também de outra forma como empreendedor, né, não ficar numa gestão pública, em obra pública, né, fazer já na escala do lote, né, de casa em casa ou de prédio em prédio e contribuir mais com a cidade. Aí essa vocação que me fez querer ir para o meu escritório e empreender. Legal. Então, a Tetra e a Fernandes, elas, as duas estavam em relação a trens e metrôs?
Ah, eu achava que você tinha que era só uma que você Ah, não, então, acho a Tetra fez, lá eu participei da expansão da linha 2 Verde, que está em obras agora, eu hã, fiz a estação Penha, eu participei do executivo lá, e é uma baita de uma estação, porque tem o metrô, vai ter conexão com o trem da linha 11 Coral, e gosto muito da área, dá pra você perceber, né, já sei que vai ficar pronto em 2029, se não me hã. engano, eh, e lá participei também infraestrutura no aeroporto de Salgado Filho, lá em Porto Alegre. Que alagou lá com as chuvas, tal, né, mas, tive uma pequena participação ali, fiz mais difícil garagem, umas coisas por lá. Que legal. E hoje, quando você fala arquiteto, né, as pessoas pensam muito casa, né? Eu também não tinha ideia de que toda a estrutura do metrô e é muito bom, assim, né? O metrô de São Paulo, tal. Você vê que tem Referência. problema e tudo mais, mas tipo assim, cara, mas é tudo muito rápido, né? É tudo as conexões, as linhas. Tipo assim, em pouco tempo você cruza basicamente de um ponto ao outro. Ah, tinha Fazer de carro, não, em São Paulo não anda de impossível, carro, entendeu? assim, Né. anda de ônibus que tem corredor e no centro expandido, né, e metrô, é muito mais vantagem. É. E é legal entender, né, isso, né, porque isso tira um pouco desse negócio do arquiteto, quando você pensa em arquiteto, você pensa em Oscar Niemeyer, você pensa, né, em obras e não sei o que e tal, e as pessoas normalmente quando vão construir, elas, pensam no arquiteto como algo caro, né, então É, elas vão direto, sei lá, pega algo pronto ou, traz a construtora ou, né, ou tem uma ideia na cabeça ou alguém aí faz uma desenha, pontinha entendeu? ali. E não é algo caro, né, porque quando você faz planejado, fica muito mais prático, né, fica mais certo. Cara, porque, né, quando a gente vê vídeos de construções caindo, cara, dá arrepio aquilo, né. Tipo assim, imagina a pessoa você vai lá, constrói uma casa, que eles vão construindo uma coisa em cima da outra, assim, sem ordem Ah, sim, nenhuma, sem né. emenda correta, esse cálculo, ou às vezes hiperdimensionada também, gasta pra caramba. Em terrenos que não dá não é para aquilo e tal, então é coisa, assim, totalmente arriscada, né. E aí você, decidiu, falou assim: "Poxa, quero construir e trabalhar com construções como essa", né, quando criança. Aí você falava: Vou fazer a faculdade". Na faculdade, você já imaginava que você ia empreender ou não? Eu imaginava, mas assim, tipo, vamos ver os caminhos que tem por aí, tipo, deve ser legal ter o próprio escritório, aí você fazer o os projetos, né, como você tá pensando, e tal. Eh, s Só que como eu estava muito fascinado por estar na Terra, falei: "Nossa, metrô, cara, os caras fizeram estádio também", então, você fala: "Nossa, não, vou ficar aqui". Eu lembro que quando eu entrei na Tetra, eu falei: "Não, eu vou ficar aqui para sempre, me achei aqui". Só que aí depois você vai sentindo que falta mais, dá para fazer mais, assim, por mais que são grandes essas obras que eu participei, você fica meio longe da pessoa em si, você está pensando na massa, na multidão, você está pensando, né, um corredor no mínimo no metrô era 2,40, 2,50. Em Nossa. uma casa é 80 centímetros, sabe, no mínimo, né, não é o ideal, mas você pode fazer em 80 centímetros. Então, você perde um pouco a escala do humano das pessoas, assim, e isso eu estava começando a sentir falta, assim. Você não vê o público final usando, aquele Uhum, brilho nos olhos quando você apresenta um projeto para um cliente, uhum. você não vê, porque é reunião técnica, é reunião falando: "Não, mas isso aqui vai gastar milhões e milhões de concreto, bilhão de reais", sabe, aí é um negócio muito frio, e isso comecei a sentir falta, assim, e que aí me fez se mexer, e ir atrás e falei assim que aí chegando no empreendedorismo, né, também, que eu falei: "Cara, para ser um arquiteto pleno, assim como você pensa um Oscar Niemeyer, né, você tem que empreender". Aí eu falei: "Eu vou ter que empreender", e aí fui indo para esse caminho. É, e você trouxe algo que é realmente valioso, né? Porque quando a gente pensa, né, na obra grande, pensa na massa, né? Pensa para muitas pessoas. Mas quando você pensa em criar algo para
que é meio que exclusivo para algumas pessoas, né, uma casa, né? Não vai passar uma multidão lá dentro, mas é algo que ele é particular, ele tem ali a casa, ela é como se fosse, ela é pensada para aquelas pessoas, ela é pensada Exato, para aquela realidade, né? Então exatamente. eu enxergo dessa forma. Eu acho que quando você entrega o projeto e vê a casa sendo levantada, vê tudo aquilo acontecendo, eu acho que no final dá aquela sensação, poxa, olha que legal, né? Tipo, eu que entreguei essa Nossa. qualidade de vida para essas pessoas, né? Não, é a melhor parte do que aquece o coração quando você entrega lá o estudo preliminar, a pessoa tá tipo, nossa, tá lindo, tá legal. É isso mesmo, porque no processo de projeto, eu faço lá a reunião de alinhamento e aí eu faço um raio-x da pessoa para entender os gostos, a rotina, entender as necessidades dela. E aí eu faço o projeto, por exemplo, a casa que eu fiz lá, que eu te mostrei uma vez em Itatiba. Era uma família que recebia muitas pessoas. O coração da casa é o espaço social, de ter uma área gourmet, receber os tios, receber os irmãos, receber, eh os amigos. Então eu percebi que é uma casa onde vai receber muito movimento, então o desenho foi feito para que o primeiro andar seja todo social, sala integrada com área gourmet, a cozinha até ficou reduzida, porque o foco da casa era a área gourmet também, era um pedido do cliente e fazia todo sentido com a dinâmica deles. E aí fiz uma área íntima no andar superior, com uma sala exclusiva também, para caso alguém queira ficar um pouco mais reservado, já que tem toda essa movimentação na rotina deles. Então deixar um espaço para quem tá, né, a bateria social acabou, ter lá seu cantinho também, outra sala e os quartos, enfim. E a arquitetura, eh, vamos dizer, de qualidade é isso, você faz pensada para essa situação, para essa família, para seu cliente, né. Eu fico com um pouco de dó quando você vê em condomínios fechados, aquele monte de casa igual. Hum. Aí eu falo assim: Vocês não contrataram um arquiteto para fazer uma casa?" E cadê a autenticidade de vocês? Cadê eu tento buscar um pouco de cor, um pouco claro, tem as necessidades do cliente, as vontades dele. Se o cliente quer uma casa quadrada branca, tudo bem, ele tá pagando, tem que fazer o que tá querendo. Mas, né, tentar fazer esse exercício de extrair a autenticidade dessa pessoa, para fazer com que a arquitetura seja reflexo disso. E acho que a maravilha da arquitetura tá aí, né, não ficar em projetos prontos, tal, pode ter, fazer, ok, mas assim, mas a magia tá aí, na personalidade de cada casa. E quando você traz esse caso, né, do coração da casa, era área social e tudo, é, ele, tipo, conta uma história, né? Porque imagina para essa família lá na frente, né? Quantas histórias passam dentro desse ambiente, quanto, né? Eu vejo, a gente pega muito as histórias nossas, tipo, de criança, na casa dos avós, ou, né, ou na casa Hum, de parentes, tal, onde existia um hábito de estar lá. E aí você vê tudo aquilo, e aí quando você visita aquilo depois de muito tempo, né? eh, você lembra de tudo, é a Volta tudo, né, a nostalgia, né. nostalgia, né. Então imagina uma criança vivendo numa casa onde foi pensada para ser, o toda e ess ter toda essa esse movimento pensado justamente para isso, né. No futuro, como que ela vai, né, interpretar tudo aquilo, como é que ela vai resgatar tudo aquilo, né. Então isso que é legal trazer, a importância desse E esse exemplo que você deu também, que hoje falam muito da discussão do retorno das casas de vó, né. Que as casas de vó são aquelas casinhas antigas, com caquinho, tal, jardim ali na frente. E falam que, então, se perdeu isso, porque tá tudo casa quadrada, não sei o que, tudo casa igual. Mas se você faz uma casa autêntica, com essa criança que, por exemplo, os avós fizeram a casa autêntica, e a criança cresceu ali, quando visitar essa casa de novo mais crescida, ela vai vir aquelas memórias e vai sentir que a casa de vó é aquela, para aquela referência, com autenticidade, né. Não vai ser, tipo, entrar em qualquer casa moderna e achar, é, é. né, mais uma É, igual. é.
Não, esse negócio do condomínio, tudo igualzinho. Porque existem alguns condomínios, né? Quando ele projeta, ele já projeta tudo, né? Ele É, não vende o terreno, né? Ele ele vende vende a tipo, a casa casa pronta. pronta, né? E tem condomínios que eles não vendem nem a casa pronta, mas eles têm um padrão, né? De estética Tem uma externa. regra muito forte de estética que às vezes eu fico, gente. Tem um condomínio de loteamento fechado, por exemplo, que proibiu, por exemplo, construções em madeira. Falei, gente, mas s- é um preconceito, porque acho que madeira vai queimar, que não sei o quê. Se você pesquisar hoje, madeira engenheirada, você vai ver cada casa bonita, que é uma nova tecnologia, em que você faz as lamelas de madeira, você cola, a tecnologia tá até na cola, e você consegue até construir prédios de madeira hoje. E você olha a casa e fala, gente, isso aqui é alto luxo, assim, por que que você vai ser, contra uma nova tecnologia sustentável para um preconceito antigo de achar que casa de madeira é barraco, por exemplo, É. o pessoal acha. Eh, sabe, às vezes é uma falta de conhecimento para criar um padrão ali e outra, aí vira mais aquele condomínio Uhum. de casas quadradas, brancas, sem graça, sem enfim. Que hoje, quando fala, né, condomínio, você pensa, né, aquelas casas, pé direito alto, aquela porta gigante, Nossa, virou quer tudo padrão. abre em L lá, É, virou tudo tem que padrão. fazer alguma coisa Não é diferente. muito diferente. Mas cada coisa, né? E agora falando sobre empreendedorismo. Você que começou a empreender não faz muito tempo. Na verdade, você já estava empreendendo já há alguns anos, né? Mas agora que você está mais a fundo, né? Está estudando, preparando, trazendo é, su- mais, como é que eu posso dizer? Mais substância para o seu negócio, pensando no quesito empreendedorismo. Qual que é quais são os maiores desafios que você enfrenta como empreendedor dentro dessa área de prestação de serviço de arquitetura? Ah, maravilha. É como você mencionou, né? Quando estava na Fernandes, fiquei um tempo ainda empreendendo por conta à parte, e justamente porque eu já estava ensaiando essa saída e seguir essa vocação. E aí, nesse período, eu pensei, aprender vai ser legal, vou ter todo o tempo do mundo. Depois, quando sair, vou conseguir focar, canalizar as energias, aí vai ser um sucesso rapidão, já estou ganhando experiência. Meu, quando eu saí de lá e foquei 100% na minha empresa, vendas eu senti como é difícil fazer uma venda. Ainda mais para um serviço de arquitetura que muita gente acha que é fazer plantinha, não vê valor, né? Acha que é só layout, não vê toda a responsabilidade técnica que a gente tem por detrás, construção civil, pô, a casa pode cair, né? Tem essa questão. Esse está sendo o maior desafio, de mostrar o valor, né? De um projeto de arquitetura, da importância de trazer autenticidade. E por que que é interessante que projeto não é só planta, né? Até brinquei uma vez, né? Tá aqui uma foto de planta, de uma flor, né? Falando, não, projeto não é planta, né? Tem 3D, tem conforto térmico, tem acústica, insolação, realidades, tem orçamento envolvido, não é um desenho em planta em si. Aí, e o que reflete em planta, você tem que ver o que está acontecendo no 3D. E às vezes, porque eu desenhei a planta, porque muita gente acha, pronto, fez a planta, acabou. Não, mas o telhado vai ser inclinado, o telhado vai ser reto. Você nunca vê isso na planta, né? O que está acontecendo no terreno? Né? É um terreno inclinado, é um terreno nivelado? Como é que é? Aclive, declive? É, e que as decisões tomadas no projeto, elas influenciam no quanto você vai gastar na obra. O pessoal quer fazer a obra, faz o projeto e acha que vai conseguir economizar na obra com porcelanato barato, faz piso cerâmico, pega uma tinta baratinha. Não é aí que você vai economizar na hora do projeto, quando você olha um terreno em declive, você fala assim: "Tá, vou fazer uma casa que segue a topografia, não vou fazer um corte aterro, que, né, que é tirar esse monte de terra e depois fazer um muro de contenção de 1 metro de espessura para sustentar o empuxo da terra, eh, e não vou fazer isso, porque só esse muro você vai gastar uns R$ 200.000 fácil, assim, para um negócio que você não vai nem sentir, sabe. E aí mostrar que a arquitetura isso é muito difícil, né, que a arquitetura é essas decisões para você justamente também ter a sua casa, ter o seu espaço, da forma como você está planejando e da forma que você também consiga pagar. Sim.
Não é só o projeto, é algo, o projeto vai definir o quanto vai sair. O grosso está no projeto. A obra é consequência do projeto. Esse é o maior desafio, na verdade, de todo mundo que vem de uma área técnica, né, e que tá trabalhando numa área técnica e começa a empreender, porque você é muito especialista da parte técnica, mas quando chega no quesito vendas, tá bom, Nossa, como é que a gente vende isso aqui, entendeu? Como é que eu vendo aquilo que eu faço? Porque o que eu faço é bom, mas como é que eu vendo isso aqui que eu faço? Esse é o grande desafio, é porque tem muito. que pensar, né, nos canais. Hoje, quais canais que você tem utilizado no seu negócio? Bom, reuniões de networking. Conheci você na reunião lá na FreeCAD, participei, né? Participo do clube de rodar. Eu tô aqui uniformizado. Você levantou para cortar, né? É, Instagram, né? Até tem uma social media que cuidou, ficou muito legal. O. Fala, Natália, né? Ah, tá, Você fica pensando se fala, não fala. fala, não fala, Não, fala, é Natália, Natália, muito bom. da Horizon Digital E ficou bem legal o Instagram, trouxe vários conteúdos, né, vários contextos ali que realmente, tipo assim, trazem clareza para o pro cliente. cliente. É, Google Meu Negócio, ó, tô estruturando mais. E acho que é isso. Daqui a pouco É. tem que ter e-book, né? Pelo que tô sabendo. Essas são as estratégias, né? Das As estratégias. estratégias a gente vai utilizando. E hoje delas, assim, qual que já trouxe bons resultados para você? Qual delas que você tem aplicado que está trazendo Acho que para o o seu negócio? networking é o que mais está trazendo o resultado, é o tete a tete. Porque é onde tenho mais chance de ter essa conversa e falar. Projeto não é só plano, né? Projeto é muito mais que isso. Né? Esse tato, assim, de conversar e explicar, esse eu vi sentido que faz mais diferença na hora de vender. Legal. E você falou, né, sobre economia na obra. Hoje, assim, em média, mais ou menos quanto que dá para economizar quando você entrega para o arquiteto desenvolver o projeto? Olha, você pode economizar até 30% só evitando Ó, desperdício e trabalho de obra. Isso foi até uma pesquisa feita pelo CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É, e, a, e que aí também falar em números é meio complicado, porque cada caso é um caso, né? Então, esse foi um dado dessa pesquisa. É, mas como eu falei, depende muito desenhando o projeto, o quanto você vai economizar. Porque se você quer um projeto audacioso, né? Você, como cliente, tomou a decisão, eu quero fazer uma casa que chame atenção, monumental. Você obviamente vai ter que trabalhar que você vai gastar mais e o projeto vai fazer coisas que vai te fazer gastar mais. Agora, se você vai falar, não, eu quero um projeto, ó, casa tem um orçamento é tanto, eu quero uma casa térrea, tal, para economizar, aí consegue fazer também. É como eu falei uma vez, projeto é decisão, né? As decisões que você toma no projeto é que vai refletir o quanto você vai gastar lá na obra. boa, legal. E legal é que você traz uma expertise dentro de todo o processo, né? E eu vi que você tem compartilhado isso nas redes, desde da decisão, né? Por exemplo, qual que é o melhor terreno para comprar, ou o que que você tem que pensar antes de comprar antes de você começar a construir, o que que você tem que saber, né? Então isso que é legal, você tem esse tipo de conteúdo, você tem esse tipo de know-how e consegue trazer como informação para as pessoas tomarem a decisão e ela já começar a economizar a partir das decisões que está tomando, que você Hum. falou tudo, né? Então, a economia ela está com base na decisão. Então, se tomou a decisão certa, vai economizar mais. Tomou a decisão errada, vai gastar mais. Independente se será um projeto tipo, totalmente diferenciado e tudo mais, ou de um processo mais simples. Então, de qualquer jeito, né, a decisão tomada ela vai impactar. Hoje, por exemplo, ó, quero construir, não tenho terreno. Quais são as dicas que você dá para eu escolher algo que vai me ajudar nessa economia? Você já falou algumas, mas se quiser trazer um pouco mais específico. Acho que é aquela questão até um tanto.
óbvia, assim, de olhar é o terreno plano, né? Você não vai gastar com corte a terra, terraplanagem. Mas se você pegar um terreno em aclive, que é quando você está na rua e o terreno sobe, você consegue fazer um pequeno corte e embutir a garagem na terra. E só que se você não cortar, para economizar, não cortar tudo, faz a casa, primeiro andar da casa em cima da garagem com o nível de cima, você consegue pelo menos ter menos corte do que se você for fazer todo o térreo, Hum, né, já cortado, porque você vai ter que cortar aquela terra toda. Eu devia ter trazido papel e caneta para desenhar aqui e mostrar o que eu tô falando. Acho que deve ficar um pouco complexo. Então, terrenos assim. E, bom, e aquelas outras coisas, né? Assim, localização que influencia, condomínio. Quanto mais longe dos grandes centros, mais barato o sim. terreno é. Quanto, tipo, não, que terreno aqui em Jundiaí, se você acha por 200 mil, todo mundo já tá brigando por cima. Um terreno. Tem guerra, assim. Mas quando você já vai para o interior, você já encontra, né? Um terreno do mesmo tamanho, a mais barata. É impressionante. De novo, aí você vai tomar a decisão. Quero morar perto, quero morar longe. Estou disposto a pagar, né? Então tem essas questões. Se o terreno passa perto de algum córrego d'água, aí tem questão de talvez você não vai conseguir aproveitar todo o terreno, porque você tem que manter uma distância desse córrego, dessa massa de água que está passando. Aí a legislação ambiental. Hum, Sim, de bate-pronto, eu acho que mais essas questões, assim. Legal. O legal é que você está montando. Você tem um- vários técnicas ali, né? Várias dicas ali dentro desse contexto, porque isso já dá um pré. Agora o achar, aí entra no passo, né? O achar um terreno que esteja de acordo assim com minha ideia de investimento. Mas isso já é um bom passo. E aí, beleza, eu tenho o terreno. Qual que é o próximo passo? Né? Então, sei lá, comprou um terreno de 10 por 30 por 25, entendeu? O que que eu faço? Perfeito. Aí você já me contratou, é, que a gente vai precisar fazer o levantamento topográfico, se não tiver, e sondagem, que é para estudar que terra é aquela ali, justamente para fazer o projeto de fundação. Que aí, sabendo até o tipo de solo que tem ali, vai inclusive influenciar se o fazer um pavimento a mais vai ser mais caro do que, sei lá, no terreno, em outro lugar, por exemplo. Porque às vezes, se for um solo mole, a fundação vai ter que ser mais profunda. Então, aí, sabendo disso, você pode falar, não, faz uma casa-terra, então, pelo orçamento que eu tenho para esse terreno. Então, aí, tendo esses dois dados, que um topógrafo a gente solicita para contratar um topógrafo, e aí ele levanta, eu começo a projetar. Só que antes mesmo de eu começar a projetar, eu faço a reunião de alinhamento. Que aí o cliente geralmente já veio com algumas ideias antes do que estava falando. Ah, eu quero uma casa assim, assim, assado e tal. Mas nessa reunião de alinhamento aí já reserva assim, uma hora assim, para conversar, mostrar slides, exemplos de casas, estilos de estilos, para entender o que você gosta, o que você está buscando, estudar a rotina, fazer umas perguntas ali. E o que eu gosto de fazer, eu não pergunto antes, eu pergunto depois de apresentar a proposta, na reunião de alinhamento. O quanto você tem disponível Investir. para investir? Porque eu não pergunto antes pra pessoa não achar que fiz em função do que. Ah, o cara tem 1 milhão pra gastar, então eu vou cobrar aqui 500 mil, brincadeira. Mas, assim, justamente porque, não, o cara tem 500 mil, tá? Nesse terreno, nessa situação, tá 500 mil, já tem uma ordem de grandeza do que dá pra fazer. Não, tem 1 milhão, tá? Então o cara tem mais aporte, dá para fazer piscina, dá para fazer 3 andares, enfim, você começa a, a entender qual que é o que que o cara está esperando gastar. Aí na reunião de alinhamento eu faço essas perguntas, entendo o estilo do cara, e aí eu vou para o estudo preliminar, que aí no estudo preliminar eu faço os primeiros desenhos. Né? É um estudo em que faço os layouts, testo alguns acabamentos e gero as imagens. Imagem 3D, imagem fotorrealista, para a pessoa já começar a ver como é que vai sair. Aí a pessoa olha e já acha que está pronto. Não, mas tem uma série de detalhes ainda. Então, depois a gente pode fazer o estudo de viabilidade financeira,
para confirmar realmente, ir atrás de fornecedor real e falar, não, para a gente seguir nesse caminho, vai sair tanto. Ou no estudo de viabilidade a gente fala, tá, por exemplo, tem um piso cinza ali. Eu não defini ainda qual que é o piso. Mas se é cinza, pode ser piso concreto polido, pode ser porcelanato cimentício, pode ser pintura, não sei. É, há N possibilidades. E aí no estudo de viabilidade financeira fala, se for no polido vai sair tanto, se for no porcelanato tanto e tal. E aí o cliente pode escolher o que ele acha mais prudente. Fala assim, não, esse aqui gosto tanto pelo valor e resultado, custo-benefício. Ou não, eu quero porcelanato mesmo, porque gosto, é isso. Depois do estudo de viabilidade financeira, a gente vai para o projeto legal, aí aprovação na prefeitura, aprovação no condomínio, se o condomínio fechado. E dando tudo certo, aí tem o atendimento de comunique, se a prefeitura vai lá se está dentro das regras, vai emitir o comunique, se arruma uma coisa ou outra, é meio difícil acertar, e a prefeitura tem um prazo aqui em Jundiaí de 30 dias, por lei. Estão demorando uns 3, 4 meses. Nossa. Tá um pouco moroso. Mas o pessoal tá sobrecarregado. Conheço o pessoal lá, tá faltando aqui, o pessoal tá um pouco sobrecarregado. Tem as reuniões na prefeitura, participo do conselho municipal aqui também de Jundiaí, então tô vendo que não é por falta de vontade deles. É o sobrecarga. É sobrecarga mesmo. Então tem o projeto legal. Ah, isso me fez lembrar outra coisa. INSS de obras, que é um serviço que comecei a aplicar agora. Você tem que pagar o INSS da mão de obra que está participando, está construindo sua casa. Se você não pagar esse INSS e deixar para depois, a Receita Federal ela vai fiscalizar e vai emitir um documento que você vai ter que pagar esse INSS. E quando ela calcula em cima da base de dados dele, sai um valor altíssimo. Às vezes, por exemplo, no curso que estudamos lá, o cara deu um exemplo de, tudo bem, era uma casa de 600 metros quadrados, né, triple A, alto luxo, é, e aí pela receita o cara tinha que pagar 100 mil de imposto. Nossa. 100 mil de imposto. Então você já teve já, sugando, aí você vai no final ter que pagar o INSS de obra para poder regularizar e ter o habite. Ter uma facada de 100 mil é doído. Se você for pagando, se o cliente ali fosse pagando o INSS durante a obra, ele ia pagar 28 mil reais. Nossa. É grana, 28 mil, mas assim, né, em relação a 4 100, vezes praticamente o valor. exatamente. Então é um negócio que muita gente esquece. E até há pouco tempo também eu indicava as pessoas irem atrás de quem fazia o INSS de obra, agora já é algo que faço aqui no escritório também, fazer esse acompanhamento que sai muito mais barato. Fazer durante a obra. Aí você tá fazendo. Mas isso é etapa de obra, isso é lá na obra, né? Quando na etapa de projeto não tem INSS de obra. Fez o projeto legal, aprovou. Saiu alvará, você geralmente, depende de prefeitura. Você tem 2 anos para construir, mas às vezes você pode pedir prorrogação e tal. Então, podendo até 4 anos, 5 anos para construir. Projeto legal. Vamos para o anteprojeto, só bater o martelo nas definições dos acabamentos e já, em paralelo, manda para o engenheiro estrutural fazer o projeto de estrutura. E aí tem os projetos complementares, tem gente que não quer fazer, mas eu recomendo fortemente fazer os projetos complementares, que é hidráulica, elétrica, ar-condicionado, fotovoltaico, se você quer colocar placa solar. E aí a gente compatibiliza isso tudo em projeto, como uso os softwares BIM, que utilizei muito lá no metrô, Revit, ArchiCAD, esses softwares, eu consigo ter literalmente um modelo da casa em 3D com o encanamento passando e começar a identificar ali na compatibilização aonde pode ter problema. E assim, não deixar isso acontecer na obra como muita gente deixa acontecer. E aí, quando acontece na obra, e decisão tomada em obra, na pressa, com o pessoal mexendo, para a equipe, sai mais caro. Uhum. Porque às vezes é uma decisão que, tem que ver. Aí vai lá, espera uma semana. Aí o pedreiro quer fazer. Aí o pedreiro impaciente quer e fala: Não, se não fazer, eu vou para outra obra. Aí fica uma correria que estressa todo mundo e que não precisava ser assim. Então, se Uhum. você faz um projeto na compatibilização, você já sana um monte de problemas ali. Então, é importante fazer esses projetos complementares, elétrica, hidráulica, estrutural,
e juntar ali na etapa de projeto. E quando está tudo redondo, você tem já o projeto executivo. Aí, como está no nome, é o projeto de execução para fazer a obra. É literalmente um manual de instruções de como você vai fazer essa casa. Que legal. Aí já é um projeto mais técnico, né? Aí já muitos clientes não entendem aquilo, tem um monte de cotas, que são as medidas, informações, mas é um projeto que, para sair redondo no manual, para quem construir olhar aquilo e não ter dúvidas. E a gente, claro, dá o suporte, porque sempre passa uma coisa ou outra, não está entendendo o desenho. A gente tá aí, explana todas as dúvidas em obra. E que tipo de problema pode dar? Por exemplo, você falou desse software que ele vai ajudar você a ter noção, né? Olha, aqui passa um cano, aqui passa um fio, né? Que tipo de problema que pode surgir? Tem algum caso que Sim, acontecer? sim. Por exemplo, você coloca. Aconteceu quando estava na consultora lá. No layout tinha um. Eu fico pensando se a pessoa vai conseguir entender. Isso aqui é duas paredes, na ponta tem pilares e vigas embaixo, e fica um banheiro e era um lavabo ali. Beleza, a tubulação de lavabo, de uma descarga, é uns 100 milímetros. Desse tamanho, assim, não dá para simplesmente você passar por uma viga, você vai destruir essa viga. E aí, na obra, isso foi, a consultora não fez a compatibilização antes, né? Porque, infelizmente, ainda muita gente no passado, e algumas consultoras ainda têm isso, de achar que não precisa de projeto. Mas aí fica todo esse atraso e estresse de obra se repetindo. Então chegou na hora de passar, o encanador chegou, vou colocar a tubulação, mas eu vou passar essa tubulação onde? Porque o vaso sanitário estava cercado de viga. Não tinha onde você passar. Aí você vai lá, pense como vai fazer, como que você vai encaixar, vai passar, mas aí não tinha previsto um forro embaixo, quero entrar. Aí você fica, caramba, isso podia ter sido evitado antes. Se a gente tivesse discutido esse projeto antes, ia ter falado para o estrutural assim: olha, tem um vaso aqui, a gente precisa passar um cano de 100 milímetros aqui. Quais são as alternativas? Então vamos subir o pé direito para ter espaço para ter um forro embaixo e esconder, para passar pela laje e esconder essa tubulação. São essas nuances assim, parece besta, mas por incrível que pareça, quando não é pensado, se não foi. Tem um professor que falou isso na faculdade. Se não foi desenhado, não foi pensado. Então, se você simplesmente tacou o vaso sanitário ali, beleza, resolveu o layout. Mas ninguém desenhou ali no projeto hidráulico onde vai sair o esgoto. Vai chegar na obra, tá, e agora? Tem que fazer o esgoto. Onde a gente vai passar? Aí tem que ficar tomando decisões. Aí quebrar a viga, aí teve que Nossa. fazer um reforço, aí é toda aquela ferragem. Então você tem o preço do retrabalho, né, de ter desperdiçado o concreto, de ter desperdiçado o aço, o preço do armador de refazer a viga e fazer o desvio, o preço do encanador pelo Nossa. tempo perdido. Então são detalhes que, quando por isso que a pessoa acha que é um projetinho, você fez ali e resolveu, mas não tem uma série de coisas que está embutida ali que você está prevendo antes. Então, se tivesse feito o projeto compatibilizado antes, o projeto hidráulico e estrutural, você teria notado entre essas duas disciplinas um problema ali de passar um cano, de Que coisa é básica, simples. parece trivial, cano de descarga, óbvio que vai ter que ter. Mas como não foi pensado antes, aonde você vai passar esse cano? Nossa. É. E fala um caso aí de cliente que você atendeu recentemente que você falou, "Pô, isso aqui adorei, entreguei um projeto que ficou sensacional, assim, de casa, de construção." Olha, essa casa, Itatiba, os clientes, elas ficaram super felizes, assim, a um ponto de, infelizmente, elas tiveram alguns problemas, tivemos que interromper o projeto no meio. E, e aí eu perguntei: "E aí, como é que tá? Vamos retomar o projeto para tirar ele do papel?" E aí, não deu ainda, tal, mas ela me falou que ela imprimiu o 3D, o desenho, e deixou do lado da cabeceira dela, falou assim, para dar motivação para ir construir a casa, para dar força de passar por essa fase e tirar do papel e construir, porque que ficaram super felizes com o projeto, adoraram e estão super animados, só estão passando por essa questão aí. É.
É que é normal, né? Às vezes É, você tem outras prioridades, os problemas surgem no meio do caminho, mas, pô, a gente vira. é isso que é legal, né? Você, a pessoa, tipo assim, olha, pronto, o projeto tá aqui. Pô, agora eu vou construir, porque você desenhou meu sonho. Eu já tenho meu sonho desenhado, então agora é só com a mão na massa. Lembrei de outro que já não foi para projeto de interior de escritório de contabilidade, eh, que quando eu fiz, acho que foi o meu segundo projeto quando eu abri a empresa, da Evolução G. Eu apresentei as imagens, aí a contadora olhou assim: "Nossa, quero já amanhã já esse projeto a construir". Tipo, ela já visualizou tudo, né, viu tudo. Eh já ficou ansiosa para ver pronto, para poder usar o espaço, porque eles estavam migrando para o físico e tal. Aí você vê que você agradou, que você atingiu o objetivo, que eles adoraram. E eles não estavam imaginando que caberia numa sala de 36 metros quadrados, sala de reunião, copa, 7 estações de trabalho. Eu consegui fazer. Isso é milagre, você não... Eu fiz lá. Isso é um Pô, 30 é pequeno, mas, pô, né, isso é sucesso, pô. Ah, Esse, isso eu acho legal. é, Eu adoro. isso é belo case. Isso eu adoro na minha área, esses desafios, assim. Dá pra fazer, vamos. É um Tetris, eu acho mó legal. E você fez da Nexus, né? Também fiz da Nexus. Inclusive foi o seu serviço Novo Olhar, né? O Isso. que que é o Novo Olhar? Explica no detalhe para quem está assistindo entender o que que é o Novo Olhar. O Novo Olhar, ele é um projeto simplificado, que quando você quer um espaço em que você não quer, assim, aquele quebra-quebra de obra, tirar parede, de tirar parede, trocar piso. Não, você quer revitalizar aquele ambiente sem gastar muito. E aí eu fiz o da Nexus Contabilidade, o Erenaldo, né? E também é outro caso de sucesso que ele adorou. Fiz lá peguei o tava fazendo um rebrand também da empresa dele, né? Então era Alliance Contabilidade Zero Nexus, e aí eu peguei o logo, as cores da logo, eh, e peguei o espaço, transformei, fiz o trabalho de pintura, decoração, e layout. E E aí ele fez o vídeo, né, do pessoal entrando, como era um projeto simplificado, mais rápido, deu para fazer em um final de semana, lá com a equipe, né? Não foi já no caso do it yourself, né? Faça você mesmo, porque o Novo Olhar também dá para fazer o faça você mesmo. Mas aí ele veio lá com o pintor tal, em um final de semana retransformou todo o espaço, né? Deu um novo olhar pro espaço. E aí ele fala: agora dá para dançar lá dentro do salão, né? Fiz o remanejamento das mesas, não mudei as mesas dele e consegui ganhar espaço livre, só Tá? remanejando as mesas de lugar, mudando a posição, girando. E tirei uma porta lá que não vi que não fazia mais sentido. Claro, teve um sentido numa época, ele me explicou, mas depois não tinha mais. E aí você entra, viu aquele salão lá com as mesas, estações de trabalho, com a nova as cores formando um corredor, o que eu usei a técnica da Gestalt, que é uma técnica que você meio que completa um espaço sem necessariamente construir esse espaço. O design usa muito isso, tipo o C do Carrefour na bandeira ali da Uhum. França, que muita gente acha que é uma âncora. Eu também Mas achava que era uma âncora. aí, ó, mas é um C ali, olha desenho. É que ali foi meio. É um exemplo de não tão bom, assim, tão Uhum. viável. Mas quando você começa a identificar sozinho, assim, pela ausência, às vezes, né? Então eu pintei o teto, fiz um corredor imaginário para o Erenaldo. Peguei o que o Erenaldo costuma fazer, ele recebe o cliente e leva até a sala dele lá no final do corredor. Então eu fiz essa experiência de transformar o corredor com a cor da logo dele, peguei os símbolos lá da bolsa de valores, né? Candlestick lá. Tinha esquecido o nome, gráfico de vela, Isso. e coloquei na parede. Então a pessoa vai andando, vai passando pela estação de trabalho de um lado e vai vendo os gráficos do outro, do lado dele, assim. Então você vai ter esse crescimento. E aí vai chegar até a sala do Arenaldo. Então, tipo, já
tipo, uma questão de pintura, layout, e eu revigorei o espaço e e criei uma experiência ali para o cara que tá entrando, né, e já limpei, falei: "Não", por exemplo, tinha ao fundo ficava a impressora, tal, falei: "Não, Tira. tira, joga do outro lado". Basicamente você pega daqui para cá, mas como a primeira impressão é a que fica, então você vê limpo, então você entra, a impressora tá escondida, então você entra no salão, vê todo esse corredor, essa pintura transformada, você vê o salão limpo, traz organização, leveza, e aí a impressão que já é outra, né. Escritório organizado e para um trabalho simples de pintura e layout. Esse é o poder do novo olhar, às vezes você não precisa de muito para fazer uma grande transformação. É, e eu fui lá no escritório. Na verdade, eu fui, inclusive, durante a mudança, porque ele pediu ajuda para algumas coisas, Olha né? aí. Então, o Erenaldo participou aqui do nosso primeiro episódio. E eu visitei ele, né, durante esse rebranding, né, quando ele foi fazer a reforma, aí eu fui lá dar uma ajuda para ele em alguns pontos que ele precisava lá, e aí, poxa, ficou muito legal, ficou muito legal. E ficou assim, totalmente limpo, totalmente organizado mesmo, né. Esse é o poder, porque muitas vezes a gente pega e pensa assim: "Ah, eu preciso mudar aqui minha sala, preciso ou meu próprio escritório, preciso fazer dar uma cara nova para ele". O que que hoje tem, né, que a gente faz? Tem a IA, que você vai lá, tira uma foto, ela vai lá, recria para você, né, e assim, e tem o sei lá, a pessoa que não quero fazer com uma IA, pega como é que é o nome daquele o Pinterest, né, Ah, o Pinterest. referência de Pinterest. Então, pega lá a referência do Pinterest e vai lá e cria, né, tipo, pega um negócio aqui, um negócio só que assim, não é pensado, né, eu gosto muito do Novo Olhar, porque ele é pensado na experiência, isso que você trouxe sobre, o pegar o cliente, qual que é a jornada que você faz com o cliente até a sala de reunião, né, então pegou a mão do cliente, vai até a sala de reunião, por onde ele vai passar? Então ele vai ver essa situação, né, então, foi uma bela de uma sacada pensar, né, em tudo isso dentro de um serviço, né, onde além da pessoa ela de você trazer essa nova versão daquele espaço, né, onde ela mesma consegue aplicar, você também dá esse suporte, essa consultoria ali de ir lá e orientar ela como é que ela vai executar, né? Porque você tocou um ponto, o material é o mesmo. Então, em tese, o dinheiro é o mesmo, É, só que a pessoa não tem, às vezes, um know-how, um conhecimento e quer imitar, e faz ela do jeito dela e não fica aquela coisa que poderia ser. E aí eu fico: "Mano, você só precisa de uma orientação", então fala aí. é. Não, essa questão do Gestalt, que você falou do Gestalt, né? Da técnica do Gestalt. A IA não vai poder pensar na técnica do Gestalt para, né? Ou pensar, ela até pode dar essa sugestão, mas o trazer a experiência, o trazer o conceito do porquê aquele Gestalt aplicado naquela parede, aquilo, para você é um bom negócio, né, é uma boa solução. Então, esse detalhe, só o arquiteto consegue ter, né, esse novo olhar, né, que é o nome do esse nome é sensacional. Esse novo olhar só o arquiteto, consegue trazer, porque justamente é isso, né, a inteligência artificial ela é muito boa como ferramenta, ela traz para a gente, referências boas, mas o real mesmo é aquilo que é feito para a gente, é algo personalizado. E acho que o novo olhar ele entrega isso com excelência, né, entrega essa solução com Oh, valeu, excelência. você falou da IA, eu tenho um amigo que tinha me procurado, eu fui oferecer o novo olhar para ele, mas aí no final ele acabou usando o IA para fazer. Aí eu falei: "Mas te resolveu?" Perguntei pra ele. Ele: "É, deu umas ideias ali, mas não encaixou, não explica as coisas". E algo que, por exemplo, a IA tacou lá um piso vinílico pra ele usar, né, assim, tacou lápis de madeira, só tacou a imagem, né. É. Aí ele foi e usou o piso vinílico, só que a pessoa quer economizar e comprou um vinílico na marketplace da vida aí, e o desconhecimento, ela colou em cima do piso antigo, que é um piso cerâmico. Só que para você usar um piso vinílico colado,
você ter que nivelar antes. Eh, eu até avisei ele, falei: "Cara, vai ficar tudo marcado com o tempo, as marcas do rejunte no Uhum. piso, e vai ficar tudo ondulado, criando vai tirar um pouco a harmonia, né", sabe. Então, tipo, a IA pode até ter dado uma ideia para ele, mas, assim, não deu, né, todo o suporte material e aplicar exatamente, porque ela na verdade, ele me mostrou a imagem e mudou muita coisa do do negócio que não fazia sentido, assim. Então então é isso, assim. É. É, não, ela traz a ideia, É, mas, por exemplo, onde que eu vejo a grande vantagem do Novo Olhar? É que você sabe onde que tem os materiais, quais são os materiais, e no fim, assim, ele economizou? Economizou, mas o resultado com certeza não ficou agradável. Com certeza não ficou, né, o melhor, né. E quando a gente pensa no nosso espaço, a gente vai querer o melhor, né, não vai querer um negócio de qualquer jeito. Então eu acho que assim, exato. o pecar em achar que: "Não, eu vou economizar, não, para que que eu preciso? Vou economizar", eu acho que acaba perdendo essa essência. O trabalho do arquiteto é o planejamento também, né, não é só o bonito, né, mas tem essa questão do planejamento. E qualquer área que a gente for a gente corta no planejamento, a gente erra ali na frente, né. É, é. Não, cara, assim, eu sou o cara que lê o manual, entendeu? E assim, quando você lê o manual, você entendeu que aquela pessoa planejou, que aquela pessoa pensou, entendeu? Então lá tem definido exatamente o passo a passo de como aquilo vai ser executado, né? E, e aí, uma coisa que me incomoda muito quando as pessoas, por exemplo, sei lá, comprou algo novo e a pessoa começa a mexer e tentar descobrir, entendeu? Cara, é só ler o manual, tem lá tudo Tá lá tudo explicado, explicado. entendeu? Então eu vejo assim, né, essa questão, né, do planejar, ela é uma questão muito assim, olha, vamos fazer exatamente como precisa ser feito, porque aí, né, você consegue explorar ao máximo para que aquilo foi feito, né? Então, eu acho que essa é a troca. Matheus, o que que é um bom cliente para você? Como que eu posso, por exemplo, Bruno, hoje, como é que eu identifico um bom cliente para você e como é que eu posso te conectar com ele? Como é que eu posso te indicar para ele? Maravilha, Bruno. Bom, um bom cliente para mim é que entende, essa questão do planejamento, que a arquitetura não é só plantinha, não é só questão burocrática, porque tem gente que quer talvez só para precisa do alvará para a prefeitura, sabe. Tá, ok, mas o bom cliente para mim é que entende, vê o valor na arquitetura, né. E pode ser tanto para residencial, comercial, corporativo, incorporação, enfim. Esse é o meu bom cliente, que entende e vê valor, vê a importância de um planejamento, que entende que a arquitetura o projeto vai te ajudar lá no futuro, e projeto está no nome, né, é uma projeção do futuro. Então, esse é o bom cliente e pode ser qualquer pessoa, um CPF para pessoa comum que quer construir sua casa, quer reformar sua casa, seu apartamento, uma construtora que quer construir, e precisa de projeto, incorporadoras, essas pessoas, do mercado imobiliário, corretores que também às vezes precisa de aprovação, ou precisa para vender uma casa de uma repaginar, precisa dar um novo olhar nessa casa. Então são essas pessoas que são os bons clientes para mim. Esses que estão buscando hoje. E como é que eu indico eles, assim, para o Matheus? Como é que eu apresento? Eu falo assim: "Olha, eu conheço um arquiteto que ele tem esse serviço", qual que seria a melhor forma de apresentar ele, para você? Acho que quando você vê que alguém está querendo construir ou reformar, você conversando com a pessoa, você percebe que, como posso dizer, que é uma ajuda, né, ela tá empolgada, assim, e tá com medo de não ser do jeito que ela tá pensando, você pode me falar. Você pode me indicar, assim, tranquilamente. Porque parte do meu propósito também como arquiteto é te escutar, é escutar o cliente.
Então, por mais que eu falei, por exemplo, da casa quadrada lá, pô, mas se o cliente quer uma casa quadrada, eu vou fazer a casa quadrada, porque eu tô te ouvindo e eu não vou te empurrar um negócio que você não quer, né? Porque, infelizmente, tem casos, assim, de arquitetos que usam o cliente para fazer portfólio das suas ideias. Então, tipo, se você está preocupado em ser escutado, você pode me indicar, porque é uma preocupação minha. Eu valorizo o seu dinheiro que foi suado para você construir o seu sonho. Perfeito, perfeito. Perfeito. Então, se você tem alguma indicação para o Matheus, se você, né, tem alguém que você conhece, de repente, ou se você mesmo, né, precisa dar um novo olhar para sua casa, ou precisa desenvolver um projeto de construção, né? Então, fale com o Matheus. Como é que a gente acha você? Você está em Jundiaí. Como que a gente entra em contato com você para agendar uma reunião? Pode entrar no meu site, hirokadarquitetura.com. É, Instagram também, @hirokadarquitetura. Tem lá o link direto pro meu WhatsApp. Pode falar, então, nos dois sites, Instagram tem meu número, e-mail, contato, @hirokadarquitetura.com. Ah, as reuniões de networking, porque me contar por aí, super aberto, você tem direto meu contato. Acho que para entrar em contato comigo é isso. Legal. Não tô escondido, não. Tacar Hirokada Arquitetura no Google, você me acha. Hirokada com H e K. Lembrando que é japonês. É isso aí. E vem participar de sexta aqui Vai também. no Vem B-House, participar participo do do. B-House Network É Club. isso aí, do Behouse Network Club. Toda sexta-feira aqui no Behouse, 7h45 da manhã, a gente está tomando um café, né? O Matheus participa aqui com a gente, o Erenaldo também participa com a gente, que estava no último episódio. E todos nós estamos aqui para ouvir, para entender mais como é que a gente consegue ajudar aqui uns aos outros, né? E aprender mais também sobre técnicas para os nossos negócios, tudo isso de uma forma aplicada, né, de uma forma prática, vamos dizer assim. Matheus, muito obrigado pela participação Eu que agradeço no aí. podcast. Hoje você aprendeu um pouquinho mais sobre como é que funciona, né, a arquitetura pensada, planejada, um arquiteto que ouve aquilo que você precisa e não tenha dúvida de que você estará em boas mãos, ou quem você indicar para eles também estará em boas mãos. É, Muito obrigado por assistir. Este é o podcast Depois do Pitch, porque o networking só começa depois do Depois do pitch. pitch. Obrigado e até o próximo episódio.